Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Você que nos acompanha pela Record News ou pela TV Sim, de qualquer parte do Espírito Santo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por me deixar entrar na sua casa. Hoje no programa eu recebo o presidente da Câmara de Vitória, da nossa capital, Davi Ismael. Vamos falar sobre a Câmara, sobre a Casa de Leis, também sobre os desafios na cidade de Vitória. Ele que está entrando aí no seu terceiro mandato, assume o Legislativo Municipal pela primeira vez. Davi Ismael é o nosso convidado do programa de hoje, com quem a gente conversa a partir de agora. Davi, muito obrigado pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Em Destaque. Obrigado, Fabiano Rossi. É uma alegria poder estar aqui no Em Destaque, conversando com todos os capixabas. Obrigado, prazer nosso te receber aqui, Davi. Olha, falando um pouquinho da sua trajetória, você tem 38 anos, está começando o seu terceiro mandato como vereador de Vitória e foi eleito agora presidente da Câmara para os próximos 2 anos, 2021 2022. Primeira pergunta é como que você encara esse desafio, né? Afim, assumir como chefe do Legislativo Municipal da capital do estado, né? É um desafio muito importante, na verdade. É uma honra. É uma honra poder estar à frente do Poder Legislativo Municipal, sobretudo no momento em que as pessoas depositam muita esperança na renovação política. Sou um jovem, sou um pai, sou um cristão e sou uma pessoa muito convicta daquilo que posso servir os capixabas à frente da Câmara de Vereadores. Certamente trabalharemos muito para devolver aos capixabas o direito de acreditar na política. Isso que o senhor fala é muito importante sobre a questão de acreditar na política, né, Davi? Fala-se muito do desgaste do ser político, né, do ator político. E aí a gente está falando de todos os cargos, não só o vereador, o próprio prefeito, o deputado, né, enfim, o governador, seja qual for a função. É difícil trabalhar esse resgate. Como trabalhar esse resgate na população? Como fazer a população rever ou ver o político com outros olhos? Aquele que trabalha, aquele que cumpre o seu papel. Porque a gente não pode generalizar, mas a gente sabe que tem que separar o joio do trigo também, não é verdade? A gente precisa ser muito honesto com a população e contigo. A gente precisa entender que muitos políticos decepcionaram e decepcionam os seus eleitores, os cidadãos. O que a gente precisa fazer é trabalhar. O que a gente precisa fazer é se aproximar das pessoas, entender a sua aflição e apresentar políticas públicas que solucionem essa necessidade, esse incômodo do cidadão. O que a gente precisa fazer é, ao se aproximar, fazer valer a verdade. E virar para essa pessoa e falar, eu posso construir essa política pública. Eu levarei o seu problema para o plenário. Eu discutirei sobre aquilo que você está me pedindo. E, acima de tudo, com essa verdade, não prometer ilusão, e sim prometer trabalho. Acho que essa é a grande questão, né? E também mostrar esse resultado, na verdade, é a população conseguir enxergar esse resultado e ver essa discussão. Nem sempre a solução vai vir de imediato, mas a discussão ela tem que existir, na verdade. A construção de uma solução é um processo contínuo. O que as pessoas não querem mais e também se decepcionam com a mesma intensidade que se decepcionam do político corrupto, é o político que só promete. É a corrupção de ideias, é a corrupção em que a pessoa promete algo que sabe que não poderia, simplesmente para iludir. O desejo e o momento político que vivo é de políticos que constroem soluções, apresentam soluções e, através do diálogo, consegue virar e gerar esperança na vida dos capixabas. Davi, vamos falar um pouco sobre a Câmara de Vitória. A gente falou há pouco, né? A Câmara, a gente pode dizer, talvez a Câmara mais importante do Espírito Santo, municipal, porque a gente está falando da Câmara da capital do estado, onde de fato você tem aí centralizado o poder, né? A nível de estado, na capital Vitória. Na Câmara, você já começou fazendo algumas modificações, né? Algumas mudanças e trazendo também algumas novas ideias para serem implantadas. Queria que você comentasse um pouco da sua visão de gestão como presidente da Câmara que você deseja implantar lá no Legislativo Municipal. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, associado à gestão, é criar uma identidade. A Câmara precisa ter consciência do seu papel. Durante muito tempo, a briga era para quem aparecia mais nas redes sociais, e sem um trabalho efetivo.
e os problemas e os dilemas das pessoas continuavam os mesmos. Em Vitória temos o desafio da regularização fundiária, da questão ambiental com o pó preto, temos da mobilidade, agora temos a questão da saúde com a pandemia do Covid. E os políticos simplesmente falavam e tangiversavam sobre isso e hora nenhuma apresentavam soluções. Então o vereador, a partir do momento que sabe a sua identidade, sabe que tem um papel de fiscalizar e legislar, ele começa a se apresentar para a população de uma forma verdadeira e dizendo, esse assunto está ao meu alcance, é de minha competência naquilo que a Constituição diz que é competência do vereador e eu posso te ajudar. Nos outros casos, eu sou tão somente voz. Então, a primeira ação nossa foi criar uma identidade de vereadores que fiscalizam, vereadores que legislam, vereadores comprometidos com a dor das pessoas que mais precisam. Nesse segundo momento, a gente entra com a gestão, fazendo com que, através de um corpo técnico montado, de uma diretoria montada, a gente consiga resgatar essa imagem junto à população. O trabalho precisa acontecer, o trabalho precisa ser divulgado para a população. E através dessas ações de gestões, as pessoas irão constatar que a Câmara de Vitória está comprometida com o resultado, em transformar a vida das pessoas para melhor. Davi, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Então, na volta, a gente continua conversando um pouco mais, falando sobre os desafios da Câmara Municipal de Vitória, mas em especial, alguns desafios também do município de Vitória, né? Você citou alguns agora no primeiro bloco, mas a gente sabe que a Vitória é uma cidade que tem se desenvolvido muito, mas ainda tem muitos desafios. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. O programa em Destaque volta já já. De volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o vereador Davi Ismael, presidente da Câmara de Vitória. Davi, vamos falar um pouco também sobre os desafios da cidade, né? Você citou alguns no bloco anterior. Vitória é uma cidade, é uma ilha, né? Mas também que tem uma parte continental também, né? Ou seja, cheio de desafios. A gente sabe uma área mais desenvolvida, assim como todas as cidades, mas uma área também um pouco mais periférica, que também passa por grandes dificuldades e tem grandes desafios. Como unir isso tudo num único discurso e talvez ajudar o executivo, que é quem executa de fato, né, quem faz a obra, a levar serviços também para essa população? O legislativo também tem um papel importante nesse sentido, não é? A unificação se dá justamente no plenário da Câmara, porque é nesse espaço de diálogo entre os vereadores que todos os problemas da cidade vêm à tona. E todo o dinheiro público é determinado de que forma serão utilizados. Então, é justamente no espaço da Câmara que a necessidade das pessoas, seja de qual lado da cidade for, será alcançado por ações posteriormente do Executivo. Pó preto é uma discussão já antiga. A gente sabe que empresas de mineração, né, que se instalaram aqui há muitos anos, hoje que geram muitos empregos, isso é indiscutível, mas existe digamos assim, algo que é o pó preto, né, que leva muitos problemas para a saúde da população de Vitória, e não só de Vitória, vai para a Serra, vai para Vila Velha, municípios vizinhos. É um problema que a gente ainda está longe de resolver essa situação? Essa discussão ainda precisa ser ainda intensificada, ao seu ver, Davi? A solução não está perto, mas quero acreditar que o momento é favorável, porque nos últimos anos a gente conseguiu identificar o problema e apontar soluções para o problema. E a primeira coisa foi, com verdade, virar para a população e dizer: as empresas são importantes para a gente, sim, mas nós somos e precisamos ser importantes para as empresas. E a gente precisa ter a noção clara que a sujeira causada pela poluição não é a única coisa que incomoda. O pó preto mata. O pó preto tem causado infartos, problemas respiratórios nas pessoas aqui. Então, enfrentando com verdade, construindo uma solução, chegaremos ao tão sonhado ambiente favorável, meio ambiente favorável para a gente viver. Agora, Davi, vamos falar também da regularização fundiária, que é um outro problema. A gente sabe que algumas comunidades, alguns bairros de Vitória ainda têm dificuldade, pessoas têm dificuldade de fazer a regularização do imóvel. Isso também passa pelo Legislativo. Como que o Legislativo pode ajudar, né, nesse processo? Nós, vereadores, podemos ajudar cobrando,
fazendo com que a regularização fundiária, que é tão desafiadora no município de Vitória, seja uma decisão política do prefeito. E nesse processo de diálogo, de construção, pela nossa harmonia que temos com o prefeito municipal hoje, certamente iremos entregar, ser a gestão que mais vai entregar a escritura na cidade de Vitória. E regularização fundiária tem tudo a ver com desenvolvimento urbano. Porque o adensamento, o remembramento, o desenvolvimento, a potencialidade de novos negócios, está tudo a ver e atrelado à regularização fundiária. Então, desejamos e temos isso como objetivo de mandato. Davi, outra situação, você é evangélico, né? E nas suas decisões, nas suas falas, você foi muito convicto com a questão da sua religião também, até nas defesas de projetos também. Como que o senhor acha que isso pode ajudar ou também se pode atrapalhar, ao seu ver, na sua opinião, nessa condução, na figura de presidente da Câmara, em discutir temas polêmicos, por exemplo, que envolvam aí as minorias, né, da sociedade? Ao seu ver, isso pode ter algum prejuízo para a cidade por conta do seu posicionamento ou não? Ou o senhor consegue também separar isso na hora de fazer o julgamento, né, ou a votação? Como presidente, o senhor não vota, né, tem isenção, mas na forma de analisar e pautar também esses assuntos. Eu quero acreditar que a minha fé tenha me ajudado. E certamente, se cheguei à presidência da Câmara com 12 votos, foi por ser um vereador que tem a sua fé muito firmada na inerrância da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo uma pessoa que respeita os outros vereadores, que dialoga com o executivo, com os outros poderes e que conhece o regimento interno da casa. Quero acreditar que todos os temas serão debatidos na cidade de Vitória. O compromisso que eu faço com a cidade, trazendo aqui, dando publicidade, aquilo que foi meu compromisso com os vereadores que votaram em mim, era de debater a cidade, debater os seus desafios, debater os seus problemas, debater os anseios dos capixabas. E assim a gente vai poder se apresentar como poder legislativo que alcançou na sua essência a sua função. Tá certo. Olha, Davi Ismael, presidente da Câmara de Vitória, nosso convidado de hoje do programa Em Destaque. Infelizmente, Davi, o tempo está chegando ao fim, mas eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui ao programa, conversar um pouco com a gente. Davi Ismael, como eu falei, está entrando no seu terceiro mandato de vereador de Vitória, assume pela primeira vez a presidência, foi eleito com 12 votos, entre todos os seus colegas. São quantos vereadores aqui em Vitória? Somos em 15. 15, ou seja, dos 15 vereadores, você teve 12 votos. Exato. Né? E foi eleito, enfim, e assume, né, a presidência nos próximos 2 anos, né? É o biênio, né? É um biênio da presidência. Fabiano, quero te agradecer a oportunidade, o privilégio de estar aqui, o privilégio de poder compartilhar com os capixabas um pouquinho daquilo que eu acredito e um pouquinho daquilo que a gente tem implementado à frente da Câmara Municipal. Meu desejo é que a gente possa surpreender positivamente os capixabas. Tá certo. A gente agradece o carinho da sua presença, presidente da Câmara de Vitória, Davi Ismael. As portas estão abertas para o senhor voltar mais vezes, trazer mais notícias boas, também comentar com a gente como está a gestão lá na Câmara Municipal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, então, mais uma vez. E a gente fica por aqui com o programa Em Destaque de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com o presidente da Câmara de Vitória, Davi Ismael, é só acessar simnoticias.com.br. Um abraço para você, a gente se vê a qualquer hora na TV Sim e também na Record News. Até lá!